Todos vocês sabem que a dor crônica é um problema muito sério. As dores, de um modo geral, incapacitam uma grande parcela da população. É uma das causas mais frequentes de afastamento profissional, seja lombalgia, dores na coluna, sejam dores articulares, sejam dores em qualquer parte do corpo. É uma causa muito frequente de afastamento profissional. Então isso daí gera uma perda de renda para a sociedade e para o indivíduo enorme. Além disso, as pessoas procuram a solução mágica sem consultar um profissional de saúde. Então o que acontece? Começa aquela consultinha na farmácia. O que o senhor tem aí para dor? O que eu não tenho para dor? O que eu não tenho para dor? Fulano, meu amigo, diz aí, o que você tomou, aquele remédio que você tomou para dor? Eu vou lá comprar, não sei o que, não sei o que. E aí você acaba com a quantidade de remédio absurda. Absurdo, isso é um absurdo. Isso é um crime que você está fazendo contra você. Então, esquece isso. Esqueça o uso de remédios sem uma orientação profissional. Você tem que conversar com o seu profissional de saúde para ele te orientar. Se você tem um cardiologista de confiança, vá no cardiologista. Converse com ele, diga o que está lhe afetando, que ele vai indicar um outro colega especializado naquela área que vai poder te dar uma informação adequada. Eu não fiquei satisfeito com o atendimento daquele médico porque ele foi muito rápido, não me deu muita atenção, não sei o que. Existem, como toda profissão, existem os mais diferentes profissionais possíveis. Estão vivendo as mais diversas situações possíveis. Então, teve algum problema com aquele profissional? Não criou a empatia necessária para o tratamento, para o sucesso do tratamento? A empatia ajuda muito no tratamento. Quanto mais simpático o médico for para o paciente, ou o paciente para o médico, o resultado do tratamento é melhor. Naturalmente, tem pacientes que têm dores terríveis, que querem, às vezes, só serem escutados. Então, o médico tem que deixar o paciente falar um pouquinho. E não prescrever 3, 4, 5 remédios diferentes, sem se preocupar, às vezes, com interações medicamentosas. Um remédio pode cortar o efeito do outro. Um remédio pode provocar um efeito colateral inadequado. Então, você tem que orientar sobre a possibilidade de efeitos colaterais, que são individuais, não tem como prever se a pessoa vai ter uma reação a um determinado remédio ou não. Doutor, mas o senhor garante que esse remédio vai funcionar? Não, a gente não garante. Aqui não é nenhum magazine, não é nenhuma casa dessa de venda de eletroeletrônico que tem garantia. A relação médico-paciente é uma relação de confiança. Então, o médico explica, aqui, vamos tomar esses remédios aqui. Os analgésicos são remédios que são derivados do ácido acetil salicílico, ou seja, da dipirona, do ácido acetaminofén, do paracetamol. Então são remédios analgésicos. Os anti-inflamatórios são derivados dos corticosteroides. Então esses anti-inflamatórios, eles têm uma tendência de reter líquido. Cetoprofeno, nimesulida, os coxibes, todos os anti-inflamatórios, a pessoa tem tendência de reter água. Então a pessoa é mais idosa, tem algum problema, tem problema de hipertensão arterial, problema de uma insuficiência cardíaca, tem que tomar muito cuidado com os anti-inflamatórios, porque pode reter água e essa retenção de água pode sobrecarregar o rim, levando a um quadro de uma piora da função cardíaca, até agravando uma hipertensão arterial. Ora, a pessoa tem problema no estômago,
Então você tem outras alternativas que não são somente os remédios. Você tem tratamentos alternativos para dor, como uma abordagem fisioterápica adequada, uma abordagem fisiátrica, uma abordagem com acupuntura. A acupuntura é um excelente método de tratamento quando indicado e feito por um profissional de saúde capacitado e treinado para isso. Então você evita os problemas de estômago. Eu tenho colite, eu tenho enterite. Todos os ites possíveis eu tenho. Então tem que tomar cuidado com os remédios, porque os remédios podem tanto ajudar quanto piorar. Os remédios são a famosa faca de dois gumes. Se você não tomar cuidado, você acaba ferido ou machucado pelos remédios. E você, na sua ansiedade de ter a solução do seu problema, seja ele qual for de dor, seja ele qual for o problema em qualquer parte do corpo, se você não fizer uma abordagem racional e adequada para isso, você vai ser punido pela medicação. A medicação não vai funcionar, a medicação vai progressivamente, você vai precisar de uma dose maior do remédio para ter o mesmo efeito. Até com a morfina acontece isso. É o mecanismo da farmacotolerância. Cada vez são necessárias maiores quantidades do mesmo remédio para ter o mesmo efeito sobre os receptores analgésicos. E às vezes os receptores analgésicos estão sobrecarregados e começam a dar sinais errados para as células neuronais. Então há uma interpretação equivocada em relação aos sinais ou aos sinais oriundos das estruturas doentes. Então é muito importante você seguir a orientação médica. Não está satisfeito com determinado médico? Troca. Vai no outro médico. Você hoje em dia você pode acessar o Google e ter o Dr. Google do seu lado no sentido positivo. Não adianta você querer em 2 minutos, ou 5 minutos, ou 1 hora, ou 24 horas de pesquisa, saber o diagnóstico, o tratamento, a bioquímica dos remédios, a farmacodinâmica, saber tudo isso que a gente levou 10 anos para aprender o especialista, que a gente na prática médica já está aprendendo isso e vivendo isso há muito tempo. Então não tem jeito. Tenha um médico de confiança, confie, acredite que você terá o melhor resultado possível. É isso aí, amigos. Um abraço a todos.